Olá, nesse vídeo vamos resolver 3 problemas de log lá da prova da SpaceX de anos variados. Então, o primeiro deles pede para você considerar log de 2 sendo igual a 0,3, log de 3 sendo igual a 0,48 e pergunta para você identificar o intervalo que contém a solução x. Então, o mais interessante ao é tomar o log dos dois lados da equação pelo log de 5, então você vai ter log de 5 elevado a x menos 1 na base 5 sendo igual ao log de 150 na base 5. Por que nós podemos fazer isso? Porque a função log, para qualquer intervalo que você considerar, ela sempre vai ser injetora. E, portanto, você não vai desconsiderar raízes nos passos subsequentes. Então, você usa a propriedade do tombo, x menos 1. Isso vai ser igual ao log de... Aqui é interessante você se utilizar daquela propriedade da mudança de base. Então, vamos ter log de 150 na base 10 sobre log de 5 na base 10. 150 você consegue fatorá-lo como 15, só que 15 é 3 vezes 5, vezes 10, que é 2 vezes 5. Isso na base 10, sobre o log de 5, na base 10, certo? Então, você teria, utilizando a propriedade, 2 vezes log de 5, mais log de 3, mais log de 2. O log do produto de termos, que está no logaritmando, acaba sendo a soma dos logs de cada um dos fatores do seu produto. E por que apareceu um 2 na frente do log de 5? Porque você vai ter um 5 vezes 5, que vai dar 5 ao quadrado. Daí você utiliza a regra do expoente. Então, a princípio, você vai ter esse resultado, só que quanto que vale log de 5? Bom, log de 5 na base 10 é a mesma coisa que log de 10 sobre 2 na base 10, porque 5 é a mesma coisa que 10 dividido por 2. Só que daí você vai se utilizar, então, da propriedade da divisão dos termos de um logaritmando se tornando uma subtração de logs desses elementos da divisão. Só que o log de 10 ele é bem conhecido, né? Porque ele vale 1. E o log de 2 é dado pelo problema como 0,3. Então, significa dizer que o log de 5 vale 0,7. E bom, continuando ali a nossa continha da descoberta do x, você vai ter 2 vezes 0,7 mais 0,48, que é o valor do log de 3 dado pelo problema, mais 0,3, que é o log de 2. E log de 5 vimos que vale 0,7. E agora procedemos com as contas, 1,4 mais 0,78 dividido por 0,7. Bom, para não fazermos muita conta, você pode só aproximar aquele valor do 0,78 para 0,77. Daí você não vai estar mais dizendo que é uma igualdade, né, uma aproximação, justamente para conseguirmos cancelar esse 0,77. Então isso aqui vai dar 1,1 e esse aqui vai dar 2. Então você tem que x menos 1 é aproximadamente igual a 2 mais 1,1. Isso aqui vai te dar 3,11. Portanto, passando o menos 1 para o outro lado, você vai ter 4,11 aproximadamente para o valor de x. É importante você deixar claro que isso aqui é uma aproximação. E bom, avaliando as alternativas, fica claro que a alternativa correta é a letra B, justamente porque 4,11 está contido no intervalo de 4 a 5 aberto. Bom, passando para uma próxima questão, aqui você vai ter que se utilizar daquela propriedade do expoente na base. Perceba que 1/3 é 3 elevado a menos 1, e portanto você vai ter log de x2 menos 2x menos 3 na base 3, menos log de x menos 1 na base 3, isso sendo igual ao log de x mais 1 na base 3 também. Aqui é importante você traçar as condições de existência antes mesmo de fazer as manipulações algébricas. Então você tem que garantir que os logaritmandos sejam maiores que zero, todos eles simultaneamente. E com isso você vai conseguir eliminar, né, os valores que devem ser rejeitados no seu conjunto de solução. Então perceba que as duas inequações últimas, elas são bem fáceis, e a primeira não é tão difícil também, porque você vai ter um x mais 1 que multiplica x menos 3. Então quer dizer, como nós garantimos que o x mais 1 é positivo, eu só preciso garantir que x menos 3 seja positivo. Então isso na prática vai ser que o x é maior que 3. Se o x for maior que 3, eu já garanto que o x mais 1 é maior que 0. E se x é maior que 3, com certeza o x vai ser maior do que 1. Então a sua única exigência é de que x seja maior do que 3. Mas se você não confia, você poderia fazer o quadro de sinais de forma mais completa. Então você tem o x e todas aquelas condições. A primeira delas é uma parábola, né? Menos 1 e 3. Daí você teria ainda uma das outras raízes como sendo igual a 1. Então, o primeiro cenário você tem para obter valores positivos do menos infinito até o menos 1 e do 3 até o mais infinito. O segundo caso, basta que você garanta que o x seja maior do que 1. E o último caso, basta que x seja maior do que menos 1. E aí você traça a interseção de
todos esses intervalos que você acabou de desenhar, e essa interseção claramente vai ser no x maior que 3. Então, de fato, né, se o x for maior que 3, ele satisfaz a condição intrínseca do log. Então, agora, podemos resolver essa equação em log. Então, aqui você vai fazer a utilização da propriedade da divisão dos logaritmandos, e a subtração de logs é a divisão dos logaritmandos em um log só. Então, você vai ter essa igualdade, e agora fica muito fácil, né, porque se a base dos logs são iguais, agora eu só preciso garantir que os logaritmandos também sejam iguais. Então, você vai ficar com x2 menos 2x menos 3 sobre x menos 1, isso sendo igual ao x mais 1. Daí você vai ter, passando para o outro lado, né, x quadrado menos 1, diferença de quadrados, muito fácil. E com isso eu garanto, então, que 2x vai ser menos 2 e, portanto, x é igual a menos 1. Se x é igual a menos 1, e eu sei que essa é uma solução única, mas o x deveria ser maior do que 3, significa que ele não tem solução. Então a resposta desse problema é conjunto vazio, ele não tem solução. Bom, e agora vamos misturar um pouco os assuntos de log com geometria plana. Ele pergunta para você definir a área do retângulo ABCD, seria esse em destaque. Bom, se você tem um y igual a log de x na base 4, eu preciso descobrir quanto que vale essa imagem. Bom, você vai ter log de 2 na base 4, sendo justamente essa altura, que é a ordenada do ponto A. Bom, você poderia simplesmente se lembrar de que o 4 pode ser escrito como 2 ao quadrado, e aqui eu posso escrever esse log como log de 2 na base 2 sobre 2. E, portanto, isso aqui vale meio. Essa altura, portanto, vale 1 sobre 2. Certo. Agora, se eu descobrir a ordenada do ponto C, eu descubro a ordenada do ponto B. E com isso, eu vou descobrir a altura desse retângulo. Bom, processo extremamente análogo, né? Você vai tomar a abscissa do ponto C e plugá-la ali na sua lei de formação. Então, log de 8 na base 4. Isso aqui vai ser 2 ao cubo, como 8, e 2 ao quadrado, como sendo 4. Daí você, então, vai ter 3 sobre 2, como sendo o valor da ordenada de C e também de B, né? Então, significa que essa pequena altura, AB, vale 1, né? Porque 1 mais meio vai dar justamente o todo, que é 3 meio. E agora, basta você, então, fazer uma subtração de 8 com 2 para dar 6, e com isso você tem as medidas necessárias para calcular a área desse retângulo. No caso, né, você vai fazer 1 vezes 6, que dá 6. E a alternativa correta, portanto, é 6 unidades de área. É isso, muito obrigado e até uma próxima.